Olha essa feijoada completa. Olá amigos do canal Prato Feito. Hoje nós vamos fazer aqui um campeão da preferência nacional. Sim, a nossa querida feijoada. A feijoada, aquele prato que foi criado pelos escravos que aproveitavam os restos dos senhores de engenho. Não, isso é um mito, é uma história romântica, mas é um mito. Na verdade, a feijoada começou a ser criada lá no final do século XIX, no Rio de Janeiro, no centro histórico do Rio de Janeiro. Alguns restaurantes começaram a fazer o que eles chamavam de feijão gordo, meio que baseados no cassoulet francês, no cozido português e no cassoulet italiano. Só que eles não tinham tanta disponibilidade assim do feijão branco e dos ingredientes que tinham na Europa. Então eles começaram a utilizar os miúdos de porco e agregaram a isso o feijão preto, que era o feijão mais usado no Rio de Janeiro. E começaram a chamar aquilo de feijão gordo. E na década de 20, no movimento modernista, assim numa atitude antropofágica do movimento modernista, eles queriam encontrar uma culinária com identidade nacional. E eles elegeram simplesmente aquele feijão gordo e passaram a chamar de feijoada, como sendo o prato da identidade nacional. Isso colou. Tanto que os jornais começaram a publicar e referenciar os restaurantes que faziam a feijoada, e a coisa popularizou e acabou tomando a dimensão que tem hoje, que é o prato mais conhecido no Brasil e no exterior. Se você perguntar a algum estrangeiro que já esteve aqui no país várias vezes, o que você gostou de comer no Brasil, eles vão falar, é a feijoada. E essa feijoada que eu vou fazer hoje, eu vou fazer ela do jeitinho que a minha mãe fazia lá na minha infância, na minha adolescência, e eu vou fazer seguindo o mesmo jeitinho que ela fazia. A minha mãe começava a fazer a feijoada na antivéspera. Não foi o meu caso, eu comecei na véspera, mas ela tinha um motivo, ela gostava de dessalgar as carnes salgadas por muito tempo. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Bem pessoal, o padrão para uma boa feijoada é mais ou menos 1 kg de feijão para 3 kg de carne. Isso vai dar uma feijoada bem volumosa, que dá para um casal comer 3, 4 dias, você pode congelar inclusive e tudo mais. Agora, eu vou mostrar para vocês aqui quais as carnes que eu vou usar nessa minha feijoada. Rabo suíno 400 gramas, pé suíno eu tenho aí 750 gramas, costelinha suína eu tenho cerca de 800 gramas aí, carne seca eu tenho cerca de 500 gramas, lombo suíno eu tenho 200 gramas, paio eu tenho 370 gramas, e finalmente linguiça calabresa que eu tenho 200 gramas. O lombo, o paio e a linguiça calabresa, eles não precisam de serem dessalgados. Os outros ingredientes eu vou deixar dessalgando de hoje para amanhã. Então eu começo a fazer essa, como eu tinha dito para vocês, eu começo a fazer essa minha feijoada de véspera. E eu vou colocar para dessalgar por cerca de, no mínimo 12 horas, de 12 a 24 horas. O ideal é que vá trocando água a cada 3, 4 horas. Lógico que na parte da madrugada não tem essa necessidade, mas enquanto você estiver acordado, vai trocando água que o resultado lá no final acaba sendo melhor. Os itens que vão ser salgados são aqui: o pé, o rabo, a carne seca e a costela. Eu vou colocar aqui nesse recipiente e trocando a cada 3 a 4 horas. Quanto ao feijão, eu vou fazer exatamente como a minha mãe fazia. Vou deixar o feijão de molho de um dia para o outro, só vou trocar a água na hora de cozinhar. Eu vou tirar a água que ele ficou de molho, vou pôr uma água nova e vou cozinhar na panela de pressão. Bem pessoal, eu deixei as carnes salgadas dessalgando por cerca de 18 horas. Eu troquei água nesse período de 5 a 6 vezes. E agora eu vou dar uma ferventada nessa carne. E o objetivo disso, além de eliminar o excesso de gordura, ele vai ajudar no cozimento quando eu agregar tudo na feijoada. Então eu vou dar uma ferventada por cerca de 5 minutos, eu vou deixar. Já vai ser o suficiente para ficar no ponto para começar a montar a feijoada. A carne seca e a costelinha, depois de dessalgadas, eu coloquei na panela de pressão e deixei cozinhando por 20 minutos para ela ficar macia, porque elas são carnes mais durinhas. Depois você reúne todas as carnes para colocar na montagem da feijoada. Eu coloco aqui a minha carne para ferventar, e o lombo que não era salgado, eu também já coloco junto aqui para ferventar junto com toda a carne. Eu vou tapar. Vou deixar levantar a fervura e vou deixar de 3 a 5 minutos. O paio e a linguiça calabresa eu vou fatiar em rodelas e só vai entrar mais no final do cozimento. O feijão, eu deixei ele de molho de ontem para hoje.
Fiz 2 paneladas de 500 gramas e cozinhei por cerca de 15 minutos cada um. E reservei para fazer a montagem. Bem, eu vou temperar essa minha feijoada eu vou picar 2 cebolas, cerca de 6 a 7 dentes de alho, 4 folhas de louro, sal a gosto e vou colocar no final salsinha e cebolinha para dar aquele gostinho lá no final. As carnes, mesmo cozidas e salgadas, elas têm ainda um pouco de sal residual. Então o sal a gente tem que ter muito cuidado, a gente vai acertando ele conforme vai cozinhando e você vai experimentando e vendo a necessidade de colocar mais sal ou não. Quanto à pimenta, eu gosto de fazer aquele molhinho de pimenta que acompanha toda a feijoada. Eu não coloco pimenta direto na feijoada. Isso eu acho que muita gente não gosta da pimenta, então respeitando o gosto de cada um, eu faço o molho de pimenta separado, que eu vou mostrar como lá no final. Bem, agora que eu já dei uma pré-cozida aqui na carne, eu vou tirar ela daqui e vou reservar para fazer a montagem final do prato. Dá uma olhada a quantidade de gordura que sai. Esse líquido aqui eu já vou descartar. Bom, com tudo pronto aqui agora, nós vamos começar a montar essa feijoada. Eu começo colocando aqui 5 colheres de sopa de azeite. O azeite já quentinho aqui, eu vou colocar aqui minhas 2 cebolas picadas. Eu vou deixar a cebola dar aqui aquela caramelizada, só começar a soltar aquele aroma gostoso, para colocar a carne. E aqui eu já coloco meus dentes de alho. Lembrando que a carne da feijoada ela tem bastante gordura ainda, então por isso que a gente não precisa pôr tanto óleo aqui para iniciar. Vou colocar minha carne aqui. Vou dar uma refogada nela antes de começar a colocar meu feijão. Ponto aqui eu começo colocando meu feijão. E a água a gente vai acertando conforme vai vendo a necessidade para fazer o caldo. Tem bastante caldo ali naquele meu feijão, mas se tiver mais necessidade, conforme vai cozinhando a gente vai vendo isso aí. E eu vou mostrar se eu vou colocar mais água. Com certeza eu vou colocar, mas eu vou mostrar isso aí conforme vai cozinhando aqui. Enquanto vai colocando o feijão, eu vou dar umas misturadas aqui o feijão com a carne. E eu abaixei o fogo para dar tempo dele agregar tudo aqui. Depois eu vou subir o fogo. Bem, eu já coloquei todo o feijão aqui e eu vou colocar um pouco de água. E eu vou cozinhar a feijoada com a panela aberta, sem a tampa. É assim que se cozinha a feijoada, céu aberto. Antes de levantar a fervura, eu já vou colocar as minhas folhinhas de louro. Eu gosto de picá-las e colocar no meio para dar aquele gosto genial aqui na feijoada. Nesse ponto aqui eu levantei o fogo, eu deixei o fogo no fogo alto até levantar a fervura. Depois que levantar a fervura eu vou deixar ele em fogo médio, cozinhar a feijoada em fogo médio. E o tempo total de cozimento eu digo no final. Enquanto a feijoada vai cozinhando ali, eu vou refogar minha couve. Coloquei aqui cerca de 2 a 3 colheres de azeite. Vou simplesmente colocar sal com alho. Vou deixar ele dar uma fritadinha aqui e vou colocar minha couve para fazer aqui na panela de barro. Bem pessoal, a feijoada levantou fervura, eu vou baixar o fogo para fogo médio, vou deixar cozinhar. Tem o alho começando a dourar aqui, eu já coloco minha couve para refogar e eu vou colocar um pouco de água aqui para refogar também. A couve ela é bem volumosa assim, mas depois ela vai murchar bastante. Tenho mais couves aqui ainda para usar aqui. Uma já era pré-cortada que eu peguei no supermercado e a outra foi que eu cortei. A minha é mais grossa, olha só. Isso aqui é suficiente para a gente almoçar hoje. A gente coloca um pouco de água. Tapa a panela para deixar ela refogar. Com cerca de meia hora minha feijoada já cozinhando aqui, eu vou começar a colocar o paio e a linguiça calabresa. Eu já começo a colocar tudo junto aqui para elas cozinharem agora, acabar de cozinhar junto com a feijoada. Com 45 minutos aqui de cozimento, eu dei uma olhada como que está a situação do sal aqui. Eu vou ter que fazer um acerto sim, pelo menos umas 3 ou 4 pitadas
E depois a gente vê se tem necessidade de mais. Pessoal, eu vou mostrar para vocês como que eu faço o meu molhinho de pimenta. Eu tenho aqui, olha, salsinha e cebolinha. Eu piquei bem picadinho um pouco de alho e cebola. Bem picadinho, eu misturo bem aqui. E eu piquei aqui também uma pimenta dente de moça. Bem picadinha, com a semente e tudo. Aí eu misturo bem isso aqui, olha. Se quiser deixar ele mais picante, coloca um pouquinho de pimenta, de molho de pimenta, como eu vou colocar aqui. E aqui a gente coloca o caldinho da feijoada. E mistura. Coloca 1 ou 2 pitadas de sal. E coloca o caldinho da feijoada. Assim, olha. Olha isso. Esse molhinho de pimenta, ele vai para a mesa. E quem gostar de uma feijoada mais apimentadinha, é só se servir e colocar ele lá na feijoada. Bem, pessoal, a feijoada já está pronta aqui. E o tempo total de cozimento foi cerca de 1 hora. É lógico que esse tempo, ele pode ser de 1 hora porque eu cozinhei o feijão antes. Eu dei uma pré-cozida no feijão, a panela de pressão. Com isso a gente diminui bastante a necessidade de cozimento da feijoada aqui no caldeirão depois. Eu vou passar para esse recipiente meu aqui de barro e vou levar esse recipiente na mesa. Gente, olha isso. Olha essa feijoada completa. Eu pus um pouco de salsinha e cebolinha lá. Aqui tem o meu molhinho de pimenta, uma laranjinha, um arrozinho branco, um torresminho. Tenho uma couve mineira ali e uma farofinha de alho. A feijoada completa, lógico, para acompanhar, nós temos aqui 2 caipirinhas. Bem, pessoal, depois de devidamente pescada, a feijoada vem para o prato. E agora eu vou experimentar para dizer que tá bom. Vamos ver, vamos ver. Que delícia! De novo, o sabor da minha infância está aqui presente. Bem, pessoal, o vídeo de hoje era esse. Se inscreva no canal se você não for inscrito, dê um joinha no vídeo e até a semana que vem com novas receitas do canal Prato Feito. Tchau!